Olá, boa noite para você. Os candidatos que fizeram o Enem e que tiveram menos tempo de prova no primeiro dia do exame em Santa Luzia, na Grande BH, continuam abalados. Por causa de um erro, eles entregaram as questões antes. Mesmo com a possibilidade de uma nova chance, a experiência do último fim de semana vai ser difícil de ser esquecida. Os estudantes procuraram a polícia logo após a confusão. Os 4 candidatos disseram que foram obrigados a encerrar a prova meia hora antes do previsto. O suposto erro teria sido cometido por uma das aplicadoras do teste. Quando a gente saiu, a gente viu que outras salas ainda estavam fazendo prova e aí a gente perguntou para uma moça que estava no corredor o horário, ela falou que era 5h30 e falou até para a gente falar mais baixo que estava correndo as provas. Aí a gente falou assim, não, mas a prova acaba 6 horas. Aí a aplicadora estava até com a gente, porque ela tem que sair com a gente, e falou, não, acaba 5h30. Aí a gente falou, acaba 6 horas. Ela realmente achava que acabava 5h30. O tempo estava acabando e eu ainda tinha muitas questões para fazer. Além das que eu chutei em uma média, umas 10, 15 questões que eu chutei sem ler, tiveram as questões também que eu li rápido, porque eu me apressei pelo tempo e não dei a devida atenção. Juan, que fazia pela 4ª vez o Exame Nacional do Ensino Médio, também foi prejudicado. Ele questiona o sistema de controle do tempo das provas. A falta do relógio na sala acho que prejudica muitos alunos, até mesmo na noção do tempo, porque a gente às vezes fala assim, falta 4h30 para terminar a prova, mas a gente não sabe se falta 4h30 mesmo ou se falta 4h15 minutos. O caso aconteceu nesta escola. Os coordenadores locais do exame registraram o fato em uma ata que foi enviada ao Ministério da Educação. O MEC admitiu o erro. O próprio ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse em Brasília que os estudantes de Santa Luzia poderão repetir a prova na primeira semana de dezembro. Apesar disso, nenhum deles foi procurado até agora pela organização do Enem para receber uma explicação oficial. O INEP, que é responsável pela aplicação das provas, disse que vai aguardar o recebimento das atas para tomar uma decisão. Enquanto isso, os estudantes estão ansiosos com a possibilidade de terem que repetir o exame. Agora é apreensão. Vai fazer outra prova? Não vai fazer outra prova? Como será essa outra prova? Ninguém sabe ainda. Dureza, né? Ainda estão sendo ouvidas as testemunhas no julgamento de 2 réus da chacina de Unai, Norberto Mânica e José Alberto de Castro. O crime aconteceu em janeiro de 2004, quando 3 fiscais que investigavam uma denúncia de trabalho escravo e o motorista deles foram executados. Os pistoleiros contratados para a emboscada foram condenados em 2013 a penas que somam 226 anos. Os advogados chegaram alegando inocência dos réus. Houve um crime terrível, um crime hediondo, isso é lamentável, mas a pessoa não pode ser condenada sem prova. Sei que são advogados muito experientes e que estão aí preparados mesmo para encontrar uma forma. Nós entendemos assim que certamente eles não têm como defender, as provas são muito poderosas, digamos assim, né? Muito contundentes, muito bem construídas. Auditores fiscais estenderam um pano branco no chão e juntos formaram cruzes para lembrar as 4 vítimas. O ministro do Trabalho e Previdência Social veio acompanhar o julgamento. A expectativa é que a justiça seja feita, todos os criminosos sejam punidos, condenados e esta condenação sirva de exemplo para a preservação do respeito à legislação, do respeito à vida e do combate da recusa a qualquer tipo de violência. Durante as preliminares, a defesa até tentou adiar mais uma vez, alegando que houve irregularidade no processo de delação premiada de um dos réus e que há recursos no Supremo Tribunal Federal que ainda não foram julgados. Mas o juiz indeferiu o pedido e começou a sessão. O primeiro a ser ouvido foi o delegado Wagner Pinto, que na época trabalhava na Divisão de Crimes contra a Vida. Ele disse que não há dúvida do envolvimento dos 2 acusados. Afirmou que a determinação para matar partiu de Norberto Mânica e que essa ordem foi levada aos executores por José Alberto. A previsão é de que o julgamento termine somente no fim desta semana. O ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, irmão de Norberto, vai a júri separadamente no dia 4 de novembro. O empresário Hugo Pimenta, delator no processo, será julgado no dia 10 do mesmo mês. Está preso um sargento da Polícia Militar de Uberlândia que faz parte da banda de música da corporação. Ele foi flagrado por câmeras de segurança ao atirar na companheira dele no meio da rua.
As imagens do crime são fortes, muito fortes. Veridiana Rodrigues Carneiro, de 36 anos, aparece correndo do militar armado que disparou várias vezes contra ela. Ao ser atingida pelo primeiro tiro, a vítima caiu. O policial, identificado como Clóvis Durade Cândido, continuou atirando, principalmente no rosto e no tórax da mulher, que teria sido baleada 11 vezes. O homem, na maior tranquilidade, saiu do local com a arma na mão sem se preocupar. Impressionante. E chocante sempre. Logo depois do crime, ele foi encontrado numa casa no mesmo bairro. O quarteirão foi cercado e, após 3 horas de negociação, o homem foi imobilizado pela polícia, que usou uma taser. A vítima chegou a ser levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas não resistiu. A hipótese levantada por vizinhos é de que tenha sido um crime passional. Um rapaz foi morto dentro de um coletivo no bairro Conjunto Felicidade, em Belo Horizonte. Aliás, mais um, né? Desta vez, a vítima era um passageiro que foi atingido com tiros na cabeça por um homem que entrou no ônibus. O ponto de ônibus foi isolado dos curiosos. O crime aconteceu no coletivo 707, que faz a linha Estação São Gabriel, bairro Jardim Guanabara. A vítima é o William Douglas Ferreira do Carmo, de 19 anos. Segundo testemunhas, o jovem estava sentado na poltrona antes da catraca, atrás do motorista. De acordo com a polícia, o autor dos tiros embarcou no ônibus num ponto antes deste aqui que o veículo ficou parado. Ele deu sinal para o coletivo, entrou, apontou a arma para a vítima, disse a ela que ela havia perdido, fez vários disparos e em seguida fugiu a pé. William foi morto com 5 tiros na cabeça. O crime foi gravado pelas câmeras de segurança do ônibus. As imagens já estão com a polícia. O motorista, que por medo não quis mostrar o rosto, disse que não percebeu que o passageiro que embarcou estava armado até escutar os tiros. Passou 2 carros, eu estava eu e o outro da frente. O da frente passou e não pegou e deu sinal para mim e eu já estava esperando. Porque já entrou nele. Não foi em outra pessoa. A família da vítima estava muito abalada e ninguém quis dar entrevistas. De acordo com os militares, William já havia sido preso por receptação. O crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. Falaram que ele não estava trabalhando, mas que ele tinha envolvimento com drogas. A polícia procura por 2 homens que mataram um peroeiro em Governador Valadares. Eles fretaram o táxi clandestino para uma corrida até a cidade de Periquito. A dupla assassinou o motorista, jogou o corpo dele na BR e usou o carro para assaltar uma agência dos Correios. O corpo do homem foi encontrado às margens da BR-381, cerca de 10 quilômetros de Periquito. Nilson Alves de Souza, de 69 anos, foi morto a tiros, mas a perícia não informou quantos disparos atingiram a vítima. De acordo com a polícia, o homem costumava transportar passageiros de Governador Valadares para cidades da região. Testemunhas disseram aos policiais que ouviram disparos na manhã de ontem, próximo ao local, e que viram um carro saindo. Os militares acreditam que tenha havido um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Na mesma região, foi registrado um assalto horas depois do homicídio. 2 homens invadiram esta agência dos Correios, que fica em Periquito, e roubaram computadores e dinheiro. A quantia não foi divulgada. Estamos justamente na fase de levantamento para identificar o que aconteceu, qual foi a dinâmica, se tem relacionamento com qualquer outro tipo de crime ainda. Vale lembrar que na semana passada, também em Valadares, 2 taxistas foram assaltados por uma gangue que saía de um shopping. Um dos profissionais foi agredido, obrigado a beber cachaça e depois foi abandonado no meio da rua. O outro foi largado na rodovia. 3 pessoas foram presas na ocasião. Um homem foi preso com 19 quilos de pasta base de cocaína dentro do carro. Estava tudo bem escondidinho, viu? A droga estava escondida no painel deste carro. O suspeito chamou a atenção durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal. Durante a fiscalização, o condutor se mostrou muito nervoso e com isso a gente achou estranho a postura dele e a partir daí a gente fez uma busca minuciosa no veículo. Ainda segundo a polícia, o motorista contou que levava a pasta base da cidade de Cuiabá para Manhuaçu, na Zona da Mata. O homem confessou que ganharia R$5.000 de recompensa.
Estão presos 6 suspeitos que, segundo a Polícia Civil, fazem parte de uma quadrilha especializada no roubo e receptação de cargas aqui em BH. A quadrilha tinha como alvo cargas de menor valor, bebidas, alimentos e produtos eletrônicos vendidos pela internet e entregues por transportadoras em bairros da região metropolitana. De acordo com as investigações, em apenas 2 meses foram 30 roubos, um prejuízo da ordem de R$500 mil para distribuidores e transportadoras. Segundo o delegado, eles agiam pela oportunidade e levavam sempre o caminhão e o motorista juntos. Segundo a polícia, o grupo usava este carro para fechar os caminhões de carga e render os motoristas. O veículo também é roubado e teve as placas clonadas. E aqui dentro, no momento da prisão de 2 suspeitos, os investigadores ainda encontraram um revólver que seria usado para manter as vítimas como reféns. O revólver calibre 32 com munição foi apreendido. Cleiton Luiz dos Reis, de 34 anos, assumiu a posse, mas negou que fosse para a prática de crimes. Onde você arrumou essa arma? Tá dentro de casa, comigo, dentro da minha casa que eles me pegaram. O que você tá com a arma? O que eu gosto. Segundo a polícia, Lucas Almeida Vardes foi reconhecido como autor do roubo do carro. Ele não quis falar sobre o assunto. Paulo César Martins de Oliveira, de 33 anos, é apontado como um dos líderes do bando. Tava chefiando nada não, só dirigi o caminhão só. De acordo com a polícia, além dos 5 suspeitos de participação direta nos roubos, também foi preso o homem apontado como receptador. Aníbal Batista Júnior foi liberado porque conseguiu o benefício da justiça. Ele foi preso em flagrante na semana passada, contudo ele foi beneficiado com a liberdade provisória, mas a delegacia possui diversos outros expedientes e em breve nós iremos solicitar novamente a prisão preventiva desse indivíduo. Um comércio atacadista de alimentos foi assaltado hoje em Bom Despacho, no centro-oeste do estado. 2 homens chegaram em uma moto e, com revólveres nas mãos, anunciaram o assalto. A dupla ordenou que os 5 funcionários e um cliente se deitassem no chão. Os bandidos roubaram cerca de R$2 mil e 4 celulares. Colocaram tudo dentro de uma mochila e fugiram. Nenhum foi preso ainda. Voltamos a falar dos abusos cometidos por pedestres na Via 240 em Belo Horizonte, em frente à Estação São Gabriel. Nós cobramos a presença das autoridades de trânsito no local, mas eles parecem não ter dado muita bola, não. A BH Trans disse que não tinha ninguém para mandar. O batalhão de trânsito da PM até foi, mas alegou que é impossível fazer alguma coisa. Enquanto rola esse jogo de empurra, os pedestres continuam lá, atravessando a pista de tráfego rápido com uma passarela grudadinha neles. Depois não dá para reclamar, né? Na maior parte do tempo, a passarela fica assim, vazia. Cadê os pedestres? Olha eles aí, bem debaixo da estrutura, atravessando no meio dos carros. Por aqui, isso já virou um péssimo hábito de quem precisa passar pelo local. Dona Jacira faz a travessia mesmo com 2 sacolas pesadas nas mãos. Eu detesto passar nessas passarelas, isso é uma porcaria, um serviço mal feito. Eu tenho que dar muita volta para vir chegar na minha casa. Eu moro ali, ó, no final dessa rua. Até eu dar essa volta toda lá, eu já perdi meu tempo todinho. Este outro senhor de 76 anos também diz que prefere atravessar fora da passarela para ganhar tempo e andar menos. Perigoso mas quase ninguém aqui deve essa passarela, não dá a volta lá para subir esse pedacinho aqui, né? Por que eles não fazem uma escada aqui também? Se diz engenheiro, cadê o engenheiro? Militares do batalhão de trânsito foram até o local e viram a imprudência. Algumas foram cometidas na frente dos policiais. Infelizmente não tem como a polícia militar, principalmente o batalhão de trânsito, ficar onipresente em todos os locais da cidade. O que nós consultamos, o que nós concitamos à população é que tenham consciência e realmente respeitem a legislação de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa para os pedestres que atravessam fora da faixa e das passarelas. Mas o próprio tenente admite que ninguém é multado. Há essa previsão no Código de Trânsito Brasileiro, contudo não foi regulamentado ainda. Fiscalização? Fiscalização não. Como efetuar essa autuação do pedestre? Isso não é regulamentado ainda pelo batalhão, ou melhor, pelo Código de Trânsito. Não vale, né? Infelizmente não.
Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros ajudou na retirada da aeronave do ex-deputado e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Elmo Braz. O helicóptero caiu no lago da fazenda do político aposentado em Guarani, na Zona da Mata. Militares do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes acompanharam o resgate da aeronave, que ficou bastante danificada. Agora os destroços serão fotografados e analisados. Outras peças também foram recolhidas. Segundo a Força Aérea Brasileira, o relatório final será publicado pelo CENIPA. Elmo Braz, que pilotava o helicóptero, e a namorada dele faziam um sobrevoo na propriedade. A mulher conseguiu se salvar, mas o ex-presidente do Tribunal de Contas ficou preso no aparelho. O acidente foi no domingo. A namorada disse aos bombeiros que depois de decolar, a aeronave perdeu força, altitude e estabilidade. Ao cair, a mulher conseguiu se soltar e nadar até a margem. O corpo de Elmo Braz só foi resgatado no dia seguinte e enterrado em Descoberto, cidade natal que também fica na Zona da Mata. Depois de 21 dias de paralisação, bancários da capital e da Grande BH decidiram pelo fim da greve. Os trabalhadores das instituições privadas, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil aceitaram a proposta de reajuste de 10% nos salários, benefícios e participação nos lucros. Também foi aceita a correção de 14% nos vales refeição e alimentação. O atendimento voltou ao normal logo pela manhã. Uma mulher pagou o combustível com o dinheiro dela para o carro da Prefeitura de Lavras. Ela estava no veículo com o tio a caminho do oncologista, que fica em Varginha. Quando o motorista parou para abastecer, o frentista informou que a administração pública tem dívida com o posto. E por isso, nada de gasolina. É um constrangimento, porque a gente já tem que sair para ir em Varginha, já é uma viagem longa para o paciente. Liliane tem toda a razão de estar indignada. Segundo ela, o tio de 71 anos faz tratamento oncológico em Varginha e uma vez por mês precisa sair de Lavras para ser atendido no Hospital Bom Pastor. O transporte é feito por veículos da prefeitura e é de graça. Só que na última vez que ele precisou viajar, por pouco ele não perdeu a consulta. Isso porque o motorista da Secretaria de Saúde não teria conseguido abastecer o veículo neste posto de combustíveis que é conveniado com a prefeitura. A gente foi informado pelo motorista no carro que a prefeitura não teria feito pagamento. Aí eu ofereci para ele, eu pagaria gasolina para a gente não perder as consultas. Se eu não tivesse, nem sei, a gente ia ficar na rodovia com 2 pessoas doentes no carro, com fome, né? Ainda segundo ela, a nota foi entregue ao secretário de saúde que a reembolsou. Ele me falou que ele não estava sabendo do caso. E eu acho que é muita falta de respeito da prefeitura, da Secretaria da Saúde com o paciente. Eu não sei quem foi o culpado, não é minha intenção de forma alguma culpar ninguém, mas eu acho que é uma situação que não pode ser repetida. Tá feia a coisa. Um buraco numa rua do bairro Laguna, em Contagem, tem tirado o sono dos moradores e não é para menos. Os moradores disseram que o buraco foi aberto pela Copasa para conter um vazamento de água. O problema foi resolvido, mas os funcionários da companhia foram embora sem tapar o buraco. Eles só arrumaram a rede de água, né, que estava vazando, vazamento, e foram embora e deixaram o buraco. Falaram que ia vir outra equipe para estar tampando o buraco. Só que isso não aconteceu. A população também está indignada porque a Copasa não providenciou nenhuma sinalização no local. Já aconteceu de criança cair no buraco. Então, assim, graças a Deus não foi nada grave, mas assim, carros, motos que vem aqui, gente que não conhece o local, se passar aqui, infelizmente acontece, né? Pode correr esse risco de cair dentro do buraco. A mais ou menos 150 metros do buraco, a gente vai mostrar outro problema que os moradores aqui da rua Menino do Engenho estão enfrentando. Olha só, esse vazamento de água, o asfalto já cedeu bastante. Tá um risco, né, de estourar, de fazer outro buraco igual fez lá na frente. A Copasa às vezes até aparece, mas vem, mexe, eles vão embora, passa 2, 3 horas, o vazamento volta a acontecer. A Copasa informou que uma equipe foi enviada ao local para fazer o recapeamento. A previsão é de que o serviço termine amanhã.
O sumiço do aparelho de surdez de uma garotinha de 8 anos, furtado na academia em que ela faz natação, mobiliza o bairro onde a família da menina mora, em Ribeirão das Neves. Enquanto o dispositivo não é encontrado, todo mundo tenta encontrar uma outra forma para que a menina volte a ouvir. O sorriso e as brincadeiras mostram que, apesar da deficiência, a menina de 8 anos tem uma vida como qualquer outra criança. Ela nasceu surda, foi uma perda profunda de audição nos 2 ouvidos. Ela fez a cirurgia com 2 aninhos de idade e fez o implante coclear. Mas desde o último dia 15, Emanuele está passando por momentos difíceis. O aparelho que permitia que ela ouvisse desapareceu nesta academia em frente à casa deles, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. E gerou problemas que a própria garota, que consegue fazer leitura labial, conta. Tá difícil sem aparelho. A Emanuele contou que naquele dia agiu como fazia sempre nas aulas de natação. Antes de entrar na piscina, tirou o roupão, tirou o aparelho e colocou aqui, sobre esta mesa, que fica bem ao lado. Só que era uma data atípica, havia muita gente de fora, não alunos, porque era a Semana da Criança. E quando a Emanuele saiu da água, não encontrou mais a caixinha que estava aqui. A gente sentiu que ela ficou um pouco isolada, né? A gente sente que isso está prejudicando ela na escola, né? A mobilização foi geral, com faixas e cartazes na tentativa de que o aparelho seja devolvido. Os pais afirmam que não têm condições de comprar um novo, que custa quase R$40 mil, e que o plano de saúde, que fez o implante, não cobre a perda. Nós tentamos, nós fomos lá, nós recorremos no plano, né, de saúde dela. Eles deu negativo, falou que eles não arcam, né, eles só fazem só um implante, né? Por isso, eles pedem ajuda para realizar o único desejo que Emanuele tem hoje. Quero colocar um aparelho para mim rápido, para me ouvir. Daqui a pouco, mulheres que tentam vencer o câncer de mama recebem tratamento de beleza e elevam a autoestima. Esse dia especial que elas tiveram aqui em BH, você vai ver já já. Continue com a gente. Pacientes que fazem tratamento contra o câncer de mama tiveram um dia especial. Elas deixaram o hospital de Belo Horizonte e foram cuidar da beleza num spa. O carinho e a autoestima em alta ajudam no tratamento. Pose para foto, alegria estampada no rosto. Renata, que retirou 2 nódulos das mamas em julho e está terminando o período de quimioterapia, estava empolgadíssima. Perdeu o cabelo, a gente vai levando. Ficar sem fazer unha é difícil. E hoje aqui, depois de 2 meses, eu tô fazendo minha unha de novo. Aí ficou linda. Elas também receberam cuidados com os pés. A gente ser cuidado é muito bom. Com os cabelos que estão voltando a crescer. Fazer novamente uma massagem, lavar os cabelos, é novidade de novo. É aprender de novo a mexer com os cabelos. Com a pele. Eleva a autoestima, é muito bacana isso. Depois, maquiagem e aulas de como usar lenços. E fica muito bonito, o pessoal acha charmoso, fica muito bom. A Manhã de Mimos deste Outubro Rosa foi para 30 mulheres que estão se tratando contra o câncer de mama no hospital de BH. Trabalhar a autoestima para elas ajuda muito em aceitar o tratamento, em enfrentar o tratamento e sair bem. E virou uma verdadeira festa no spa desta empresária e médica ginecologista. A gente consegue dar o suporte médico, a gente consegue dar um suporte psicológico, mas eu acho que faltava uma coisa assim muito na área de beleza, para elas passarem, voltarem a se sentir bonitas como elas sempre foram. A ideia foi da Juliana, uma consultora de imagem que venceu o câncer de mama em 2003. Primeiro é o baque de descobrir que tem a doença. Depois começam os tratamentos. Mostrar para essas mulheres o quanto é importante estar de bem. E que recebeu abraços e muitos sorrisos de gratidão. Esse abraço, esse espaço, essa oportunidade de viver o problema de todo mundo é muito importante a gente trocar essa convivência. Bacana mesmo, parabéns. Em nome de toda a equipe do Jornal da Alterosa, eu agradeço a sua companhia aí de casa mais uma vez. A gente volta amanhã às 6h45. Uma ótima noite para você. Tchau.